Capítulo 3, Seção 9. Facilidades e obstáculos para o Evangelho. Nos primeiros tempos da nossa era, o terreno religioso apresenta-se, pois, sob muitos aspectos, propício para a semeadura da nova fé. Se, materialmente, o Império Romano abriu estradas e fixou o âmbito em que o Evangelho havia de espalhar-se, talvez se possa dizer que, espiritualmente, toda a antiguidade foi uma gigantesca preparação. A corrente ascendente que, partindo dos cultos primitivos totêmicos e mágicos, for elevando a alma humana até as proximidades de Deus, o esforço realizado por tantas consciências retas e inteligências geniais para depurar a religião e aprimorar as suas exigências, o desejo cada vez mais vivo de uma participação do ser moral na eternidade divina, todas essas tentativas e aproximações que, desde Akenaton até Zoroastro e Platão, absorvem gerações inteiras, dando-nos a impressão tocante de uma pesquisa obstinada às apalpadelas e de uma marcha progressiva em direção ao portal das trevas. A voga das religiões asiáticas e dos mistérios não fez senão acrescentar mais um elemento a uma soma enorme de paciências, mas é também um pressentimento de esperança. Voltado para o Oriente, o mundo parece agora saber confusamente que a luz vai nascer. E, de fato, nasce a luz, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem, conforme João. O apelo multimilenar forou vivo. O cristianismo veio trazer uma satisfação decisiva a tudo a que a humanidade vinha desejando havia séculos de forma mais ou menos consciente. E é precisamente porque aparece desde o início como uma síntese de elementos que parecem contraditórios à própria síntese da vida, que satisfaz ao mesmo tempo um sem número de esperanças diversas. A que complexo de aspirações desconexas chegara a reflexão religiosa da humanidade? Conhecer um Deus universal que, para além das imagens do politeísmo, seja a causa essencial e a própria ordem do mundo. Um Deus de quem tudo dependa e por quem tudo viva. Considerar a imagem divina não através de abstrações e de sistemas, mas no rosto de um ser que cada um possa amar e em quem possa até reconhecer-se. Encontrar formuladas para as questões fundamentais que se referem ao homem, à vida, à morte, ao destino e ao tempo, respostas perfeitamente claras e positivas. É a estes apelos profundos da alma que o Evangelho responde, e a teologia cristã da encarnação, da redenção e da Trindade, desenvolvendo-se pouco a pouco sobre as bases inabaláveis da revelação, satisfará uma expectativa disseminada desde sempre no coração das sociedades. Aos discípulos das religiões de mistérios, o cristianismo propõe-lhes coisa melhor do que aquilo que possuíam. Ao mesmo tempo, porém, o seu caráter universalista faz com que escapem do perigo do exclusivismo sectário. Aos partidários da razão apresenta-se com a própria lógica da evidência, e as consciências místicas ensinam o caminho da alma para o inefável e o meio de se unirem ao divino. Tudo aquilo que, no decorrer dos séculos, representava uma exigência religiosa que está agora patente, mas desembaraçado de toda a contaminação impura. Como parecem limitadas as crenças antigas, irrisíveis as suas práticas perante os ensinamentos de Jesus Messias, porque, em última análise, é a pessoa do Deus vivo, na sua maravilhosa pureza, na sua simplicidade ímpar, que faz de todos esses dados opostos um único feixe espiritual, e o revela aos homens pelo seu exemplo, pelos seus ensinamentos, pela sua morte e pela sua ressurreição. Um terreno preparado e uma imensa expectativa. Eis o que temos de considerar para compreender a vitória da Revolução da Cruz, tanto no plano espiritual como em todos os outros. Mas também, nesse ponto, não devemos ir demasiado longe, no sentido de uma explicação determinista desse êxito. Em primeiro lugar, porque a indubitável preparação religiosa que se observa no mundo antigo não basta para explicar o fato cristão. No decurso dos primeiros séculos da nossa era, assistir-se-á a uma vasta tentativa, estritamente humana, de encontrar resposta para todas as perguntas que a alma formulava a si própria,
indo buscar nas diversas religiões estes e aqueles elementos para associá-los num todo. É o que se denominará sincretismo, fenômeno que terá grande importância no século III. Artificialmente concebido, porém, o sincretismo não vingará, e os seus dogmas não sairão do estreito âmbito das especulações de escola, não se tornarão vida e fé. O cristianismo não é um sincretismo, mas uma síntese que jamais se poderá fazer sem a ação de um elemento absolutamente novo, de um conhecimento que não é uma resultante dos sistemas religiosos anteriores. Essa síntese foi apresentada à inteligência humana vinda de fora, do alto. Foi um fato independente na sua existência do pensamento da humanidade, e transcendeu 1000 vezes a consideração e a projeção que ela poderia ter feito dos seus sonhos confusos sobre um fato puramente humano e reclamado como uma necessidade pelo determinismo histórico. A humanidade não trazia Deus nas suas entranhas. Não foi ela que gerou para a divindade Jesus de Nazaré. Portanto, se na ordem teológica a fermentação religiosa dos primeiros séculos não explica o triunfo do Evangelho, também não se mostra inteiramente favorável à sua difusão num plano mais pragmático. Revigorando o paganismo, as religiões orientais ofereceram ao mundo antigo uma arma espiritual contra o cristianismo, e ele saberá servir-se dela. O esforço da propaganda mitraítica e depois o do sincretismo concentrar-se-á em combater o evangelho no seu próprio terreno. No século IV, quando a balança já se estiver inclinada a favor da cruz, Juliano, o apóstata, tentará desesperadamente reunir todas as energias e todos os cultos para fazer frente ao único adversário. Os esforços religiosos realizados pela humanidade não lhe tinham desvendado senão verdades parciais, e o papel das meias-verdades é servir, em certo sentido, à verdade completa, mas opondo-lhe ao mesmo tempo a mais insidiosa resistência. Tanto mais que o cristianismo, pela sua própria natureza, não poderá compor-se com as diversas formas de crença em voga, como fizeram com as outras religiões orientais, nem insinuar-se entre elas para fazer o seu jogo. Quando o Imperium viu a sua consciência invadida pelas religiões orientais, a sua reação esteve muito longe de ser uma recusa sistemática. Com muita frequência, foram os próprios poderes oficiais que introduziam em Roma os novos deuses. É verdade que houve algumas resistências, a dos velhos romanos, firmemente apegados às tradições dos seus ancestrais, a dos moralistas, que olhavam com suspeita dos ritos depravados de algum desses cultos, e por vezes a de alguns políticos, que temiam o desequilíbrio moral que a invasão oriental poderia provocar. Augusto, vencedor de Cleópatra, enxotou, por exemplo, a egípcia Ísis para fora das muralhas da cidade. Mas semelhantes medidas foram, no seu conjunto, muito raras e, por outro lado, ineficazes. O que Tácito diz dos adivinhos caldeus e outros charlatães, a quem expulsavam com uma das mãos e seguravam com a outra. Poderá dizer-se com mais razão das religiões orientais. Muitos imperadores serão seus adeptos e até seus sacerdotes. Não considerarão essas divindades exóticas aclimatadas em Roma, senão como outras tantas aliadas com que se podem entender para estabelecer politicamente as bases espirituais do poder. Mas não será possível conduzir-se da mesma forma com o cristianismo, ainda que certos imperadores alimentem essa esperança. O cristianismo recusa-se a ser confundido com os cultos trazidos da Ásia. Mesmo naquele em que poderia haver traços de semelhança, procura diferenciar-se. O seu Deus destrói os deuses, e não se mistura com o bando que os cerca. E isso será suficiente para incitar a consciência romana a uma resistência contra o intruso. Quando os magistrados romanos acusarem os cristãos de impiedade e blasfêmia, terão toda a razão do seu ponto de vista. Entre o monoteísmo estrito e o panteísmo, não há qualquer plataforma de entendimento possível. E quanto mais o panteísmo proliferar, como aconteceu nos primeiros séculos,
mais se mostrará substancialmente hostil à religião do Deus único. Na mesma medida em que for favorável à expansão cristã, a fermentação religiosa será também um obstáculo. Tornamos a encontrar aqui a lei dialética, que exigirá dos cristãos um caudal enorme de sacrifícios e lutas para poderem vencer. E neste ponto voltamos a observar a mesma posição fundamental que já tínhamos verificado no plano político. O culto de Roma e Augusto chama a si e polariza, sob a aparência de um simples lealismo, boa parte da corrente mística que alimentava a alma do império. A idolatria imperial apoia-se numa concepção panteísta do universo. Uma vez arruinada esta, aquela desabará fatalmente. Os fiéis de Ísis ou de Mitra podiam ser monarquistas no mesmo sentido em que os senhores do mundo entendiam a monarquia, e é por isso que no fim das contas o império lhes será propício. Mas entre o poder baseado no direito divino, tal como ele se ia definindo e reforçando de dinastia em dinastia, e os homens que lhe recusavam essas bases, não havia qualquer termo para a conciliação possível. A única conclusão lógica era a oposição.